Salve, minhas amigas e meus amigos, companheiras e companheiros, sassariqueiras e sassariqueiros. Olá, alegrias, meus amigos. Meus amigos, vamos fazer um passeio, vamos fazer uma volta pelo passado de lutas da minha categoria profissional. Os artistas de teatro, televisão, cinema, os técnicos de teatro, televisão, cinema. Há muitas curiosidades sobre isso. A começar pelo vanguardismo. O que eu chamo de vanguardismo? Isso acontece em qualquer setor da vida nacional. Acontece até com cada um de vocês que, às vezes, por assodamento, por emoção, quer colocar o carro na frente dos bois. No processo revolucionário, há preciso ter muita paciência. É preciso mesmo. João Semedo, um revolucionário português, dizia isto. Para ser revolucionário tem que ter muita paciência. E muitas vezes a gente age como vanguarda. Mao Tse-tung, o velho Mao Tse-tung dizia: nós não temos que caminhar nem à frente nem atrás do povo. Nós temos que caminhar ao lado do povo, junto com o povo. E quando você assume posições vanguardistas, você quebra a cara. Quando você sai à frente e ainda não sentiu exatamente como a massa está desejosa, você quebra a cara. Por exemplo, em 1981, em Salvador, nós criamos, eu e minha mulher Doia, criamos uma casa de cultura. 34 cômodos, era um casarão que nós alugamos, reformamos todos e preparamos como casa de cultura. Havia um salão para grupos ensaiarem, haviam quartos para hospedarem grupos que viessem de fora, haviam cômodos para guardar cenários e figurinos de outros grupos da Bahia, havia uma oficina de serigrafia, havia uma biblioteca, havia um restaurante comum e empregados para cuidar da casa como um todo e uma cozinheira para servir a comida para todos que morassem lá. Era uma comunidade. Durou 1 ano e pouco. Quebrou a cara. Por quê? Porque não era a época. O mercado, a vida, Salvador, não estava preparado para o nosso projeto de uma casa de cultura. 10 anos depois proliferaram em Salvador e no Brasil as casas de cultura. E mais tarde, no governo Lula, os pontos de cultura. Mas naquela época, em 81, nós saímos à frente demais. Quebramos a cara, tivemos de devolver a casa, o projeto foi por água abaixo. Assim foi a profissionalização, a regulamentação da profissão de artista. Na década de 50, o Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, comandado pelo palhaço Fred, era Fred Carequinha, não sei quem viveu isso, lembra. O Fred, o Arlequim era o Carequinha era o Arlequim e o Fred era o Pierrot. E o Fred era o presidente do sindicato e saiu na luta pela regulamentação da nossa profissão. Nós não tínhamos nenhuma regulamentação na profissional. Era terrível ser artista. Como diz a Dercy, a gente entrava na fila para tirar cartãozinho anual de licença para trabalhar, junto com as prostitutas, com os cafetões, gigolôs, ex-traficantes, era na Polícia Federal. Nenhum preconceito com prostituta, cafetão, gigolô, eles que façam a vida deles, a gente tinha a nossa. Mas era uma mistura de funções. A gente não podia ser equiparado a marginais. E as perguntas eram terríveis. Imagina Fernando Montenegro na fila e o policial grosso, naquele tempo não tinha formação universitária na Polícia Federal, raras exceções, perguntaram: você tem gonorreia? Você tem gonorreia? Trabalha de noite? O que é que você faz? Vive de quê? Isso era um constrangimento geral. E o Fred saiu à frente tentando organizar. Mas as condições econômicas e sociais e políticas não estavam dadas. Era um vanguardismo. Foram décadas de luta. Até que por volta de 1970, 75, 76, com o advento das grandes novelas, a manutenção de cast, manutenção de elencos grandiosos, 200 atores, 300 atores contratados, sem regulamentação trabalhista, a própria Rede Globo, as próprias emissoras queriam que regulamentasse a profissão de artista e abriu o caminho para que a gente pudesse regulamentar a nossa profissão, que era uma luta que vinha de 1950. E a gente pôde, Wanda Lacerda, companheira comunista do Rio de Janeiro, presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, Lélia Abramo, companheira comunista trotskista, presidente do Sindicato de São Paulo, eu, presidente do Sindicato da Bahia, e mais os companheiros de Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul e de Pernambuco, que eram associações, nos reunimos e lutamos muito, 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 muito. Sobretudo Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Nós ficamos na vanguarda. Não posso esquecer a presença de Otávio Augusto também nessa luta. E vários outros companheiros que participaram dessa luta. E num arranjo com as emissoras de televisão, sobretudo com a Rede Globo, com o lobby da Rede Globo,
tendo por relator o deputado Álvaro Vale, nós conseguimos aprovar a lei que regulamenta a profissão de artista, a Lei 6533. O que me dá muita honra e orgulho. Coube a mim, coube a minha geração, coube a minha presença e a de outros companheiros, o prazer de estabelecer a categoria profissional de artistas e técnicos em espetáculos de diversão, que englobava atores, bailarinas, dançarinos, contrarregras, técnicos, iluminadores e tudo mais. Tivemos que fazer algumas concessões, sim, na lei para a emissora de televisão. Mas foi o próprio capitalismo que gerou, que teve necessidade. Quando Marx diz que o socialismo nasce do avanço do capitalismo, ele não está errado. O desenvolvimento das forças produtivas do audiovisual brasileiro, no caso da época a televisão, as novelas da televisão, exigiu uma regulamentação dessa relação trabalhista, melhores condições de trabalho, maior reconhecimento da profissão de artista. E foi então a junção desses capitalistas do audiovisual com os trabalhadores, artistas e técnicos que permitiu que a gente criasse a Lei 6533, em 1978. E eu tive o prazer de ser brindado pelo Ministério do Trabalho, mesmo no tempo da ditadura, sendo eu comunista, tendo eu sido já preso 5 vezes, por tradição, o Ministério teve que me dar o registro número 1 da Folha 1, do livro 1 do Ministério do Trabalho como artista. O que me dá muito orgulho, às vezes eu me distraio. Eu rio muito quando vou assinar um contrato com a televisão ou com uma empresa, eles pedem, seu registro profissional, bem-vindo, eu digo número 1 da Folha 1 do livro 1. Para de brincadeira, como eu sou humorista, para de brincadeira, qual é o registro? Número 1 da Folha 1 do livro 1 do Ministério do Trabalho. Pode ser. Sim, senhor. Porque eles pensam que, bom, Bem-vindo Siqueira não é um Tarcísio Meira, não é um Francisco Coco, não é nem um Tony Ramos, não. Esses aí é que devem ser o registro número 1. Não, sou eu que sou o registro número 1. Era Lélia Abramo, Wanda Lacerda e eu. As duas já faleceram. Resta eu, o dinossauro Bem-vindo Siqueira, com registro número 1 da Folha 1 do livro 1. Respeito é bom e eu gosto, mas eu não faço uso disso de forma vaidosa. Apenas tenho muito prazer de ver os colegas trabalhando amparados pela lei. Muito prazer, muito gosto. É claro que na luta pela categoria, pela profissionalização, nós mobilizamos as nossas estrelas. Para Brasília, para o Congresso, foi Fernanda Montenegro, foi Bibi Ferreira, foi Eva Tudor. Foram as grandes estrelas junto com os deputados que adoram tirar foto com artista para ganhar voto. Mas o importante era conquistar a lei. E nós conquistamos. E eu estava à frente e muito feliz e muito orgulhoso de ser isso. Talvez vocês não soubessem dessa história. E é muito importante saber disto. Muda tudo. Circense, artistas de teatro, cinema, televisão, carga horária de trabalho. Tudo isso é muito importante. E eu sou muito orgulhoso e muito feliz. E, sobretudo, de continuar vivo na luta junto com vocês. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.